Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais uma live até que sejamos um. Chegamos no capítulo 7 desse livro maravilhoso que tem transformado a realidade de muitas famílias, muitas pessoas e da nossa comunidade de fé, a Igreja Batista Getsemane. Né, pastor Gessé? Glória a Deus, chegamos até aqui e hoje nós queremos lembrar você que nós temos uma playlist com todas as lives que fizemos até aqui. Você pode acessar, compartilhar com o maior número de pessoas e eu tenho certeza que essa revelação de unidade que nós temos sido ministrados também irá alcançar a sua vida, o seu coração e será transformador. Amém. O capítulo 7 tem como título Requer Luta. A unidade requer luta. E um versículo muito interessante que o escritor colocou aqui é Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. São os pacificadores, né, pastor Jessé? Exatamente. Nosso chamado é trazer a paz, ser um pacificador. E a figura de um pacificador é uma figura muito importante, porque o pacificador, por natureza, ele ama a unidade e odeia o conflito. Correto. Né? E o escritor ele traz essa clareza nesse capítulo e nós precisamos entender que o nosso chamado é trazer a pacificação, é ser um pacificador, é anunciar a paz. Como diz outros, né? Pregamos a paz, mas não fugimos da guerra. Né? É pregar a paz e não fugir realmente da guerra, entender que nós estamos guerreando não contra pessoas, mas estamos guerreando nas regiões celestiais, no reino do Espírito. E isso é muito importante nós termos em mente. Essa bem-aventurança que Jesus falou, uma das bem-aventuranças, né, os bem-aventurados pacificadores serão chamados filhos de Deus. É importante a gente entender, pastor Fabinho, que nem todo mundo entende que pacificador é diferente de apaziguador. Muitas pessoas são apaziguadores, pessoas que mentem, que escondem, omitem a verdade para que possam evitar conflitos. Muitas das vezes elas se omitem, deixam de se colocar, de ser sinceros, serem verdadeiros, porque querem evitar um conflito. Mas fato é que, embora aquele que é pacificador ele não suporta conflitos, ele sabe que ele não irá conseguir pacificar sem exercer força, autoridade, sem lutar. Por isso que o título de hoje, o capítulo de hoje Requer Luta. Exatamente. E isso é muito importante nós entendermos que é o Senhor quem nos chama para tomarmos essa posição dele. Requer luta. E nós precisamos entender que nós somos pacificadores. O Senhor nos colocou aqui nessa terra com um propósito muito tremendo, de desfrutarmos a unidade enquanto nós respirarmos. E como eu já falei, né, o autor ele deixa muito claro aqui que os pacificadores eles amam a unidade e odeiam o conflito. Por mais que um pacificador ele odeie o conflito, é importante você lembrar, assim como o pastor Jessé ressaltou, que vai chegar momentos que o ferro vai ter que afiar o ferro. E quando o ferro afia o ferro, sai faísca, meu irmão. Sai faísca. Mas mesmo saindo faísca, o propósito que o pacificador tem no coração é de promover as verdades do reino de Deus no coração daqueles que estão andando por caminhos tortuosos. Pastor, eu acho que um dos maiores exemplos que a gente tem, que a gente pode aplicar aqui, os complexos ou as periferias, favelas que existem no estado do Rio de Janeiro, sim, onde chegou a UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Mas como o tráfico dominava, como havia uma guerra, como que a polícia conseguiu pacificar aquela localidade? Imprimindo força. Então, não é possível ser um pacificador sendo um covarde. Você não consegue fugir dos conflitos, fugir de todo tipo de problema, porém você entra nele com uma mentalidade redentiva, não resolutiva, né, pastor Rodrigo? E nem considerar uma coisa e desprezar a outra. Você não precisa usar da mentira, né, para trazer um ambiente, né, uma falsa paz, na verdade. Uma falsa paz, porque na verdade você está considerando a paz que deve regir um lar, mas está considerando lá quebrando um princípio poderosíssimo da palavra de Deus, que é viver a verdade. E nós entendemos que os pacificadores, eles também, ele entende que eles não devem esquecer que tem inimigo. E ele existe para enganar e criar discórdia. O nome dele é Satanás. Ele nos quer separados de Deus e um dos outros. Ele não vai ficar sentado de braço cruzado assistindo um movimento de unidade.
ocorrer na igreja. Se um dia isso vier a acontecer, vai requerer luta. E, em geral, luta não é algo natural para um pacificador. E é interessante que o apóstolo Paulo ele nos lembra o foco da nossa luta, né, pastor Fabi? Exato. A nossa luta não é contra seres humanos, né? A nossa luta é contra espíritos malignos, é contra Satanás, é contra os poderes, as forças opositoras que atuam nas pessoas. Nós podemos ver isso no endemoniado gadareno, né? Jesus chegou ali para alcançar aquele coração porque o problema daquele homem não era o problema dele em si, mas era o demônio que estava possuindo sua vida, que trazia todo aquele mal-estar que o fez viver recluso, separado, isolado socialmente. Exato, perdeu o nome, perdeu a identidade, perdeu o lar e não perdeu a vida porque ele encontrou com alguém que é o autor da vida, né? E vivia de uma forma onde achava que era o valente, mas achou alguém mais valente que ele e que trouxe e deu sentido à existência. O outro tópico que o autor destaca aqui no capítulo de número 7 é luta contra a divisão. Nós precisamos lutar contra a divisão, porque no reino de Deus, quando nós temos uma mentalidade de competidor, nós acabamos trazendo a divisão para o reino de Deus, né, pastor Jessé? É verdade. E o autor ele vai dizer algo muito forte sobre evitar essa divisão no seio da igreja, no meio do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, da igreja de Corinto. Que a igreja de Corinto, embora Paulo estivesse ali escrevendo essa carta para a igreja que estava em Corinto, para resolver os conflitos internos e até externos que existiam com aquela igreja, ele ressalta a importância de identificar aqueles que não são parte do corpo, aqueles que na verdade estão no meio do corpo, mas não estão conectados, não são um membro verdadeiro do corpo. Exato, e interessante que aqui no capítulo 5 de 1 aos Coríntios, olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 11 a 13. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Mas, pastor Fabi, na semana passada, nós não falamos que a unidade sobrevive por meio do amor? Sim. Então, excluir pessoas do nosso meio não é falta de amor? Não, o amor, inclusive, há um versículo que declara que o pai corrige ao filho que ama. Ou seja, se eu não amar a pessoa, eu vou ver essa pessoa no erro e eu não vou corrigir essa pessoa. Isso é falta de amor. Agora, se eu amo essa pessoa, eu vou trazer ela para o senso comum. Eu vou trazer ela para o seio da comunhão. Mas e eu se vou ela exortar. não aceitar a exortação, não aceitar a disciplina? E aí Paulo, ele deixa as instruções muito claras na palavra de Deus. Esse membro ele deve ser excluído do corpo, porque ele não se comportou como irmão. E isso deve ser feito debaixo de muita sujeição ao Espírito Santo de Deus, né? Porque a igreja, ela tem um padrão. O padrão é a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Tudo que está na palavra de Deus precisa ser cumprido não em palavras, mas também em atitudes. E o texto deixa muito claro. Olha o que ele diz: o irmão que vive em imoralidade sexual. Ou vive numa prática, né? Ele Contínua. vive continuamente naquela prática. Ou é avarento, ou adora a ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado. Alguém que tem problemas, né, com relação à bebida e que se demora, né, como diz alguns versículos, demora muito tempo diante do vinho. Sim. Ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Paulo, ele é incisivo. É claro que a carta 1 aos Coríntios é para tratar de um problema onde a igreja ela tinha muitos dons, mas que tinha dificuldade de viver uma vida em unidade por conta, né, do ego. Uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado numa comunidade de fé é quando Deus começa a nos usar e a gente pensa que a gente carrega o todo de Deus. A gente tem toda a revelação de quem Deus é. Não, eu carrego uma pequena porção daquilo que Cristo é, o pastor Jessé carrega uma pequena porção daquilo que Cristo é, e quando eu e o pastor Jessé nos reunimos e também com a igreja, a gente experimenta a multiforme sabedoria de Deus. É onde Deus vem com a sua presença e ele revela quem ele é. Então, nós devemos lutar
contra a divisão. E o autor diz que nós nunca teremos a unidade que Cristo espera da sua noiva se nós não eliminarmos do nosso seio, do nosso meio, aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo. Eu acho muito legal a ilustração que o próprio texto bíblico nos dá, ali em Apocalipse, quando João fala sobre uma das cartas escritas à igreja, que ele diz que, olha, porque não és morno nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Mais quente, né? Nem frio. Isso. Não esquece nem frio, fazendo alusão àquelas duas igrejas. Exatamente. A aplicação, né, a igreja de Hierápolis, né, de Colossos. Então, não tinha uma função, não tinha um propósito. Se não tinha um propósito. Se fosse quente, pelo menos serviria como águas, né, de cura, né, termais. E se fosse gelado, pelo menos mataria a sede. Agora, morno, ninguém bebe café morno. Sem propósito. Água morna. E eu acho interessante o termo que é usado, porque o próprio Jesus, quando ele é questionado sobre o lavar das mãos, o lavar cerimonial das mãos, ele fala o que purifica o homem, né, o mal do homem não está naquilo que entra, mas naquilo que sai. Né? Então, mostra que o coração do homem ele pode estar contaminado. E isso nos ensina que muitas vezes a gente não entende que a falta de amor não tem a ver com não permitir que certas pessoas permaneçam no meio do corpo. Então, se o vômito é um tipo de expurgar do organismo, expurgar do corpo aquilo que não faz bem, que não mata a sede, não cura, então você precisa saber e ter uma direção espiritual, né, pastor? Exato. Uma convicção para expurgar aquilo que está no corpo, mas não é membro do corpo, não faz parte do corpo. O alimento, se ele entrar no seu organismo, Jesus fala, olha, ele cumpre o seu propósito e ele sai. Exato. Né? Mas se ele não cumpre o propósito, a água morna não cumpre o propósito, Jesus está dizendo, ó, se você não tem um propósito, logo você não faz parte do corpo, você precisa ser expulso, porque você vai ser danoso para o corpo. Então, não é falta de amor com esse que está sendo expurgado. Na verdade, é amor para com os que estão no corpo. Né? Não é constrangedor, é comprometedor. E o que é comprometedor, nós precisamos agir de forma energética, né, e imediata, para que, de fato, nós venhamos a preservar aquilo que Deus tem construído em nós como corpo, como sua noiva e como aqueles que pertencem a um reino. Existe um rei, tem as regras desse reino, né? E nós precisamos cumprir aquilo que a palavra de Deus declara sobre nós. E embora esse expulsar ou expurgar seja um ato duro, né? Ele segue um padrão que o próprio Cristo nos deixou, na verdade, de você exortar a pessoa em particular. Caso ela não receba, você chama uma testemunha. Se ela não recebe, mesmo com a presença da testemunha, aquela exortação, não se submete. Você leva diante dos líderes da igreja, leva diante da igreja. E se nem assim a pessoa tiver uma postura de quebrantamento, de arrependimento, a nossa postura é de proteger o corpo. Então a gente precisa agir com aquela pessoa de forma enérgica, de forma dura, e para proteger, né, os membros do corpo que não estão vivendo de acordo, porque nós sabemos que muitas vezes se você está com algum problema de saúde e você não trata, aquele problema de saúde pode atingir outros órgãos do seu corpo. Exato. E só para situar, esse versículo que Paulo destaca aqui no livro, ele está fazendo uma referência, uma alusão a um pecado que estava acontecendo na igreja, onde o filho e o pai dividiam a mesma mulher. Era um pecado de incesto. Então, um jovem estava tendo relação com a sua madrasta, eles dividiam a mesma mulher e eles estavam dentro do corpo de Cristo como irmãos. E aí Paulo, ele escreve essa carta de forma energética, dizendo que pessoas que se comportam dessa forma não podem ser consideradas como irmãos, à medida que, após serem alertados e exortados, não mudaram a sua conduta, eles precisam, né, ter um direcionamento diferente dos que estão ali com uma vida de sujeição e devoção extrema a Deus. Com certeza. O outro tópico que ele fala aqui no capítulo 7 é lute pelos outros. Algo que aprendemos quando jovens é que sempre é mais fácil ser crítico. São os garotos descolados, que zombam dos outros para mostrar superioridade. Se você ousar defender alguém que está sendo intimidado, corre o risco de se transformar no próximo alvo. É sempre mais seguro estar do lado dos críticos, falar negativamente sobre professores, pais ou colegas. O mesmo é verdade na igreja atual. Tente defender um líder cristão que você acha que foi maltratado. Pior ainda,
tente dar ânimo a alguém que falou algo errado ou caiu em pecado. A cultura de nossa igreja torna muito difícil fazer comentários positivos sobre qualquer líder cristão. Os comentários negativos atraem louvores, mais ruidosos e críticas mais amenas. Cada vez menos gente ousa falar em favor dos irmãos e irmãs, enquanto as vozes que atacam crescem em número e volume. Isso é muito triste, né, pastor? Triste. Mas se a gente chega em qualquer lugar, se você chega na fila do banco, por exemplo, e você fala, nossa, o sol hoje está muito quente. Várias pessoas vão concordar com você, tá doido, sol não dá não. Nossa, esse caixa tá demorando, tá né? demorando demais, tá Acho que ela tá conversando muito. Muito lerda. E aí Acho cada que um é vai dando... inexperiente. Cada um tem que estar numa função. Essa dali não nasceu para ser caixa, ela deveria ser... É fácil outra concordar com aquilo que é uma crítica e às vezes é difícil incentivar um elogio. Né? Às vezes E mais difícil ainda fazer uma autocrítica, né? É verdade. Avaliar a si mesmo. Se você vê alguém elogiando, olha, eu gostei dessa caixa, embora ela possa estar demorando um pouco, você vê que ela atende muito bem, ela está dando o devido tempo para cada... As pessoas vão olhar para você e falar, essa pessoa é doida. Eu estou esperando aqui mó tempão e nada de ser atendido, ela está elogiando, né? E realmente nós temos uma cultura onde a crítica ela se tornou algo normal, Exato. algo natural, e a gente critica. Eu acho legal a Copa do Mundo, né? Porque todo mundo se torna um técnico de futebol. Então todo mundo critica a seleção, critica o técnico, critica os jogadores, mas às vezes uma pessoa não consegue dar um toque na bola. Se você for jogar com ela é aquela que é a última a ser escolhido, que ela só sempre fica na reserva, fica na sobra, no outro time que ela vai jogar. Mas ela é um crítico de quem estava jogando, né? Caiu, cai. E infelizmente isso repercute na igreja. A igreja atual vive não a partir da realidade que Cristo espera, né? De viver o amor cristão ao ponto de não você ficar elogiando, atirando elogios, querendo aparentar um falso amor, né? Uma falsa aceitação, mas não viver também tacando pedra em tudo quanto é lugar. Exatamente. A pessoa se torna ácida, né? A pessoa acaba azedando, né? E o outro tópico que acaba chegando, o escritor ele vai avançando na projeção a respeito de que nós devemos lutar para manter a unidade e acabar com toda a divisão, precisamos lutar pelos outros, nunca desistir de ninguém, né? E ele traz aqui algo que é muito importante, respondendo a cristãos agressivos. É possível um cristão agressivo? A gente tem Pedro, né? Pedro, quando ele corta a orelha de Malco, ele está diante de uma experiência com Cristo, porque, irmãos, pare para pensar, a vida de Jesus estava em risco. Pedro é o discípulo que está sempre próximo de Jesus, com o desejo de proteger e também aprender. Quando ele vê o soldado se aproximando, ele pensou, é agora. Em nome do amor. Em nome do amor é minha oportunidade de arrancar a cabeça. Porque ele tentou arrancar a cabeça. Ele esquivou, né? Porque naquela época tinha uma capoeira. O irmão esquivou e pegou na orelha. Isso aqui eu estou conjecturando, irmãos. Ele esquivou e cortou a orelha, né, de Malco. A Bíblia fala que Jesus pega a orelha no chão, coloca de volta, olha para Pedro como quem diz, a minha guerra não se vence ferindo, mas restaurando. Então assim, Jesus traz para Pedro essa sobriedade de entender sobre o senso de que ele, Jesus, era protegido por Deus. Se ele pedisse ali, né, anjos, né, ao Pai, o Pai enviaria ali não só um, mas milhares de anjos para guardar a vida, né, de Jesus. Então, Pedro ali entende a lição e muda a sua trajetória. E o escritor, ele dá sete exemplos que nós devemos ter, 7 exemplos poderosos que nós devemos ter com cristãos agressivos. 7 respostas. Primeiro, não reaja de modo exagerado. Se tem um cristão agressivo no seio da igreja, não reaja de modo exagerado. Uma das piores coisas é a gente reagir desproporcionalmente. Exato. Né? Então, se tem uma pessoa que ele é um cristão agressivo, que ele critica, o evangelho nos confronta a não responder da mesma forma, não pagar o mal com o mal, não responder na mesma moeda, né? Então, não é porque uma pessoa é agressiva que você vai ser agressiva com ela também. É claro, em alguns
como falamos sobre pacificador, né, pastor Fabi? Exato. Em alguns níveis, se a pessoa é agressiva ao ponto de ferir alguém e você está ali no ato, talvez você vai precisar ser agressivo não com a intenção de ferir, Mas de mobilizar, exatamente, né, de apaziguar, de separar. Exatamente. Mas ele fala uma coisa muito interessante, né, que a gente não deve reagir de modo exagerado. E ele diz assim: tendo vindo eu mesmo do mundo dos formados conservadores, posso lhe assegurar que existem alguns que são humildes seguidores de Cristo, cheios da graça e força. Eles são muito necessários para o corpo de Cristo. Pode ser frustrante ver a grande quantidade de caçadores de heresias, cada um acreditando genuinamente que sua interpretação das Escrituras é a mais exata. Entretanto, não se esqueça da instrução de Deus, de que não devemos dizer a qualquer parte do corpo: não preciso de você. Isso é muito forte. Então o primeiro passo é qual? O primeiro passo é: não reaja de modo exagerado. O segundo passo, ele diz assim: lembre-se de seus próprios erros. Isso nos enche de amor e nos enche de humildade. Isso. Porque se nós conseguirmos fazer essa autocrítica, essa autoanálise, nós vamos falar assim: eu não sou melhor que ele. Talvez eu podia ser esse crítico, eu poderia ser essa pessoa agressiva que está ali me ofendendo, está ali falando essas coisas de mim. Em outro tempo eu já até fiz isso. Me lembra até uma frase, quando a gente saía para evangelizar, a gente costumava dizer assim: meu amado, eu sou tão pecador quanto você, ou até mesmo pior, mas você teria 2 minutos da sua atenção para que eu possa ministrar a palavra de Deus? Exato. Era nítido a reação das pessoas fazendo assim, ó. É um constrangimento, né? A pessoa baixava a guarda. Por quê? Porque quando a gente vai abordar alguém para falar do amor de Deus, ele já pensa assim: o que ele tem que eu não tenho? Correto. Né? Que Tá se achando melhor do que eu? Exato. Então, lembre-se de seus próprios erros. Terceiro, nunca deixe de amar. Nunca deixe de amar. Ame intensamente a todos aqueles que o Senhor confiar aos seus cuidados. Isso é muito forte, porque muitas vezes a gente, em nome de de pacificar, em nome de pacificar, e a gente lida com pessoas agressivas, lida com pessoas que são indomáveis, incontroláveis, e a gente esquece que, embora o fim é pacificar aquela situação, nós não podemos deixar de fazer isso com amor. Nós não podemos perder aquela pessoa. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então nós precisamos nos importar com essa vida que está ali. Quarto, não preste atenção demasiada ao que está errado. A gente às vezes tem um olhar, a gente tem uma tendência a sempre ficar se lamentando pelo que está errado, olhando, né, se martirizando por aquilo que é errado. Então a gente pensa assim: isso nunca vai dar certo. Então o escritor Francis Chan, ele nos faz esse convite: não preste atenção demasiada ao que está errado. Foca não é ignorar, né? Não é ignorar o que está errado, mas sim, também não dá. Nosso foco não pode ser maior no que está errado do que ser naquilo que está dando certo. A gente precisa celebrar também aquilo que está dando certo. Para quê? Para que a gente tenha gás, a gente seja impulsionado pelo Espírito. Isso é gratidão, né? Para tratar aquilo que está errado. Reconhecer que as pessoas não são perfeitas, as pessoas são falhas, mas elas têm algo de bom. Elas não são a pior pessoa do universo. Exato. Assim como ela tem erros, você também tem erros, mas tem algo que ela faz, quem ela é, que é algo que nós precisamos ser grato a Deus. Quinto, não desista. Porque vai chegar um momento que você vai ser desafiado a pensar assim: cara, eu já fiz de tudo. Correto. Eu já me dei, eu já me doei, eu já não sei mais o que fazer. A unidade é impossível. A unidade é impossível. Você chegou a essa conclusão. A teoria é até legal. A gente até gosta da teoria, mas é impossível. Na prática... Aí sabe o que me faz refletir? Você está baseando a unidade no quanto você tem, né, de capacidade de convencer as pessoas de que a sua teoria é a certa. Aquilo que você acredita é a verdade absoluta. Então, você está relativizando a unidade, ou talvez rebaixando a unidade à sua performance. Se você não tem a capacidade de mudar o pensamento de alguém, então quer dizer que a unidade não é possível, porque você usou tudo que você tinha e essa pessoa não se tornou alguém amigável, alguém sociável. Mas eu quero te dizer que o padrão da unidade tem 5 letras: Jesus. Então nunca desista da unidade. Nunca desista da unidade, porque Jesus, ele quer também contar com você. E nunca desista de ninguém, porque Deus, ele tem um chamado para mim e para a sua vida, para que a gente não desista da unidade. Em sexto,
Volte os olhos para Jesus. Acho que eu antecipei. Volte os olhos para Jesus. E ele escreve aqui assim, ó: às vezes passo tempo demais pensando em acusações, e isso ocupa espaço mental, que poderia ser usado meditando na glória de Deus. Ele cita Salmos 31, Salmos 34, versículo 1, Filipenses 4, 8. Essa é uma espiral descendente que Satanás ama. Não deixe que o inimigo o engane. Você é capaz, agora mesmo, de afastar os olhos de qualquer problema e adorar a sua majestade. Isso me lembra até da introdução do livro, que fala sobre a importância do louvor, né? Isso. Ele diz que a boa parte dos nossos problemas seriam resolvidos se nós estivéssemos de joelhos, né? Então, cumprindo uma disciplina espiritual poderosa, né? Exatamente, a oração, a adoração. Quando voltamos os nossos olhos para Jesus, nós paramos de focar naquilo que é errado, como foi dito, né? E focamos em quem Ele é, Ele é majestoso, Ele é o nosso Rei, Ele é o maior interessado em que a unidade seja um fato, uma verdade, no seio da sua igreja. 7, e ele conclui dizendo: acredite que vai ficar mais fácil. Só na glória, né? A gente precisa acreditar que vai ficar mais fácil. É verdade. Porque a partir do momento que nós colocamos, acredite tem a ver com a fé, né? Quando nós colocamos a nossa fé em ação, irmão, vai dar tudo certo. Eu creio. Já deu tudo certo. Amém. Tem gente que acredita que só na glória nós vamos viver unidade. Não. Claro, na glória nós vamos viver perfeita unidade. Exato. Mas é possível. Se Jesus deixou isso para nós, Jesus não exigiria, não pediria algo de nós que não fosse possível a sua igreja realizar. É verdade. E nós precisamos entender que acreditar que vai ficar mais fácil não tem a ver com deixar de lutar, com baixar a guarda. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar até que se cumpra. Exatamente. E Deus, quando coloca uma causa no seu coração, algo por que você lutar, algo pela qual você viver, né? Alguém já disse, né, que um homem não descobriu o motivo, acho que foi Martin Luther King Jr., um homem não descobriu uma causa para viver se ele não descobriu primeiro uma causa pela qual morrer. Ou é o contrário? Eu não me recordo exatamente a frase. Mas o fato é que Deus coloca em nós um desejo de ajudar, de servir, de encontrar e, de alguma forma, trazer para perto pessoas que a gente vê como pessoas excluídas, pessoas menos favorecidas. E não tem problema nenhum nisso. O problema está quando nós achamos que os outros não se importam como eu importo. O pastor Robert Mark diz que seu chamado nasce quando algo se deixa inconformado. Então, qual o seu chamado? Se você identifica que as mulheres elas não têm sido cuidadas, né? Tem muitas mães solteiras, então talvez você está sendo levantado pelo Senhor. Aquilo que te incomoda no mundo, né? Exatamente. Pode ser um grande sinal daquilo que Deus está te chamando para você cumprir. O seu chamado. Se você não descobriu uma causa pela qual vale a pena viver ou morrer, então você não descobriu ainda o seu chamado. Obrigado. Seu propósito. Exatamente. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Eu quero orar por você. Espalha esse link para o maior número de pessoas possíveis. Esse livro aqui, irmãos, é um livro poderoso, revelador, transformador. E aí nós fizemos hoje o resumo do capítulo 7. Eu quero orar com você. E nós não queremos guerra nem luta contra vocês, tá? Eu quero orar. Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso na tua presença. Sim, eu uno a minha fé com a fé desse irmão que está me ouvindo, Sim, dessa irmã, Deus. e também com a fé do pastor Gessé. Ó Deus, oramos pela tua igreja, pela tua noiva, Sim. e por essa pessoa que nesse momento se sentiu confrontada com as verdades que ela ouviu através dessa ministração, que o Senhor alcance com a tua graça, com a tua misericórdia, e que de fato haja transformação aonde a minha voz estiver alcançando, pois nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos chamou para isso, para pregar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos pelo diabo, Pai, e anunciar as boas novas do Senhor. Obrigado por esse tempo precioso. Obrigado. E nos dê, Senhor, a motivação e o encorajamento de continuarmos a caminhada, ó Deus, olhando para o Senhor como autor e consumador da nossa fé, até que sejamos um. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até semana que vem.